Estamos de volta com Além da Pauta, dando continuidade às nossas entrevistas nessa tarde de quinta-feira. Quem que a gente recebe agora, Kátia Santana? O nosso professor, né? O professor Bittencourt, Antônio Bittencourt Júnior, foi nosso professor realmente na faculdade, sim, né? Ele vai ter o privilégio de ser entrevistado por duas ex-alunas. Que maravilha! Vamos perguntar. O professor Antônio Bittencourt é vereador por Aracaju, é militante aí, né? É uma figura que tem feito um trabalho destacado na Câmara Municipal de Aracaju. Aliás, é o autor da campanha por um Aracaju sem LGBTfobia. Professor Bittencourt, seja muito bem-vindo ao Além da Pauta, é um prazer recebê-lo aqui. Tudo bem? Boa tarde, minha cara Kátia, boa tarde, Sara. É sempre um prazer falar com vocês e ter aí minhas ex-alunas conversando aqui com a gente. É um prazer, estou à disposição. Eu quero Tive o privilégio aí de ouvir a entrevista do André e da Mila Cerqueira, excelentes conteúdos. Estou aqui, aprendi muito ouvindo eles. Nós também aprendemos sempre, viu, professor? Eu queria começar perguntando para o senhor o que é essa campanha e como é que ela tem sido executada. Olha, Kátia, desde que nós assumimos o primeiro mandato, eu estou no meu segundo mandato, o povo de Aracaju me deu essa responsabilidade, esse privilégio, que nós realizamos de alguma forma alguma ação de visibilidade dessa temática, né? Seja no dia do orgulho LGBT, seja qualquer data referente a isso. A gente tem contado sempre com o apoio do Marcelo Menezes, que é o coordenador de políticas LGBT lá da Prefeitura de Aracaju. Eu fui secretário da Assistência Social, Marcelo trabalhava comigo lá na Diretoria de Direitos Humanos dessa secretaria, e nós, desde o primeiro ano do mandato, a gente tem feito alguma ação nesse sentido. Esses 2 últimos anos, nós acabamos fazendo ações mais, digamos assim, mais consistentes, né? Trazendo pessoas do universo, fazendo vídeos, dando voz, espaço e voz para essas pessoas a partir do mandato, a partir da capilaridade que o mandato pode ter, dos espaços que o mandato pode entrar, para que essas pessoas pudessem falar, pudessem tratar das suas dores e delícias de ser o que são, né? E nesse ano agora, nós resgatamos, me permita dizer, uma figura, não resgate, digamos, eu não gosto dessa expressão resgate, mas nós temos mais uma vez visibilidade, uma figura que tem uma trajetória histórica importantíssima na luta dessa pauta no estado de Sergipe, que é o querido Wellington, né? O Wellington foi o fundador do segundo grupo o segundo grupo de organização gay no Brasil. À época, as denominações eram dessa natureza, ao longo do tempo as denominações vão alterando, até chegar a essa que o André muito didático e perfeitamente explicou, o chamado Diálogo Gay. Ele é o segundo grupo, segunda organização gay formada no Brasil, que tem 40 anos, e nessa campanha agora atual, nós trouxemos a imagem do Wellington, filmamos um depoimento do Wellington, colocamos essa visibilidade, né, do depoimento do Wellington nas redes sociais, e eu acho que isso é muito importante. Eu digo que é o mínimo que o mandato pode fazer, emprestar a sua influência, emprestar os espaços que ele pode ocupar para que esse tema seja discutido, porque eu não sou partidário de que as lutas, sobretudo as lutas das minorias de poder, digamos assim, elas sejam fracionadas. Eu sou negro, sou homem negro, por motivos óbvios, né? Em todos os espaços que eu ocupo, essas discussões acerca da identidade negra estão presentes. Eu não acho que o negro se libertará sozinho. A luta da libertação do homem e da mulher negra é a luta da libertação das mulheres, é a luta da libertação da população LGBTQI+, é a luta da libertação de todas as pessoas oprimidas, né? Nós não viveremos um mundo que libertará um segmento oprimido em detrimento do outro, mas é um mundo que cada vez mais esse universo de oprimidos precisam interlaçar-se, dar as mãos e fazer uma luta conjunta. Portanto, a minha ação nesse universo, meu lugar de fala nesse universo, é o lugar de quem empresta os espaços institucionais e políticos que já ocupou ao longo da vida, como um instrumento também para dar visibilidade a essa luta LGBTQI+. Vereador, como é que o senhor avalia a decisão da Câmara, a posição da Câmara, que recentemente rejeitou uma propositura da vereadora Linda Brasil, que criava a Semana de Visibilidade Trans, né, aliás, colocando essa semana no calendário oficial do município de Aracaju. Como é que o senhor avalia essa postura? Olha, particularmente eu lamento. Eu tive a infelicidade de não estar presente na sessão da Câmara. Eu tive algumas reações por conta da vacina que tomei. Repito, toda vez que eu digo que tive reação, eu digo que teria 10 mil vezes mais reações
porque o máximo que a vacina pode colocar é dor de cabeça, febre, e o que a não vacinar pode levar à morte. Portanto, eu não tenho problema das reações. Mas 2 dias eu fiquei praticamente afastado das sessões da Câmara, e foi no dia que eu estive ausente que esse projeto foi para a pauta. Eu não tive o prazer, o privilégio, a responsabilidade de votar nele. Lamento, mas acho que a própria vereadora terá a oportunidade de, em outro momento, apresentar, de, digamos assim, se articular de modo mais, digamos, coeso e conversar com os vereadores para que ele possa ser aprovado. Aquela casa já aprovou diversos projetos dessa natureza também, né? E ali me parece que uns 6 a 7 projetos que tratam dessa temática foram aprovados nessa casa nos últimos 20 anos. Portanto, eu acho que foi talvez um momento infeliz de ausência de alguns vereadores que poderiam votar em favor da pauta, né? É claro, a Câmara de Vereadores é a expressão dessa diversidade, e essa diversidade tem que estar presente ali dentro daquela casa também, nas suas representações, não apenas, mas digamos assim, no resultado das suas votações, das suas manifestações. Infelizmente, esse projeto não foi aprovado. Eu acho que muito em breve a vereadora Linda Brasil apresentará e certamente será aprovado. E não tenho a menor dúvida, qualquer sombra de dúvida da minha colaboração, né, para que isso possa ser aprovado quando ele lá esteja novamente na pauta. O professor Bittencourt, a campanha, né, de combate à LGBTfobia, a gente está falando aqui até desse combate, desses crimes que são praticados pela internet, mas vocês utilizaram as mídias sociais de uma forma muito inteligente, né? Essa campanha que decolou de forma virtual nesse período de pandemia e, de certa forma, também acaba atingindo o maior número de pessoas, né, pelas redes sociais. É isso, na verdade as redes sociais é esse grande, digamos assim, esse grande canal de interlocução das diversas expressões, e a expressão da luta política está cada vez mais presente nesse canal, e sobretudo da luta política nesse momento de pandemia. Eu acho que é uma grande sacada. Hoje não se faz política, não se faz comunicação, não se faz jornalismo como vocês fazem, sem que sejam utilizadas essas ferramentas das mídias sociais, né? Elas chegam em espaços hoje universais, né? As pessoas, além da possibilidade de interação, não é uma transmissão fria, não é uma transmissão seca, mas é uma transmissão com interlocução. As pessoas interagem, as pessoas opinam, as pessoas aplaudem, as pessoas criticam. Portanto, eu acho que fazer dessa forma é muito positivo, muito bom. Há algum tempo atrás, um tipo de campanha como essa resumiria-se à produção de algum material impresso que seria entregue a algumas poucas pessoas no universo X, né, e que essas pessoas perderiam esse papel amanhã. Mas a coisa está guardada, ali está nas redes sociais. As pessoas que assistiram, que receberam pelo WhatsApp, que receberam pelas mídias aí de Instagram, de Facebook, de YouTube, as pessoas podem amanhã também revisitar isso, podem repassar para outras tantas pessoas. Portanto, é um universo que eu acho, Sara, que nós não temos retorno nesse universo. É disso para a ampliação das formas de comunicação dessas mídias sociais. E fazer essa campanha por essa mídia, eu acho que foi a melhor forma que a gente conseguiu encontrar para dar visibilidade a essa pauta. E se utilizado, né, de forma correta, é muito positivo, né? Você consegue plantar a sementinha, como a gente tem dito aqui desde o início, consegue plantar a sementinha no maior número de pessoas e em todas as faixas etárias, porque hoje a gente encontra na rede social, desde o mais novo até o de mais idade, né? Todos nós, de alguma forma, a gente está tendo que se adaptar e recorrer também aos meios digitais. Se conectar, né? Eu acho que cada vez mais isso, verdade. Vereador, de que forma as autoridades, sejam elas políticas, enfim, culturais, influenciam no posicionamento das pessoas em relação a essa camada da população tão bem representada aí? Olha, primeiro eu acho que os agentes públicos, né, os homens e mulheres que participam da vida política, eles têm naturalmente mais visibilidade. As suas opiniões chegam mais facilmente e mais rapidamente para um número maior de pessoas. E as opiniões são as mais diversas. Nesse tema em particular, da questão LGBTQI+, existem opiniões diversas, positivas em favor e contrárias, muito duras, muito, digamos assim, muito contundentes contrárias. Eu acho que o papel do homem público é tentar, primeiro, fundamentalmente, a gente entender que as coisas precisam ser desnaturalizadas,
Às vezes as argumentações que se aparecem contrárias a essa temática são construções que historicamente não têm fundamento, o que busca às vezes referências de natureza religiosa, sagrada, que quando nós vamos ver também lá não tem muito fundamento. A grande questão é que o poder, né, historicamente se perpetuou, estabelecendo algumas referências, e que essa discussão do mundo LGBTQI+, acaba pondo por terra essas referências. Vocês acabaram aqui de falar de pessoas importantes, trans ocupando espaços importantes de poder, né? Aqui na Câmara de Aracaju nós temos um exemplo disso. Vocês citaram outros tantos exemplos. O André falou aqui da presença da mulher trans na NASA. Há algum tempo atrás, esses espaços estavam única e exclusivamente reservados aos homens, né? Aí, como diz lá o poeta, é o macho adulto e branco sempre no comando. Quando esse macho adulto e branco vê a sua possibilidade de comando ruir, fragilizada, em risco, ele estabelece reações. E são muitas dessas reações absolutamente grotescas, rudes, absurdas, se fizermos uma análise histórica para encontrar sentido nessas manifestações. Portanto, o que eu acho é que a gente precisa cada vez mais entender que os homens e mulheres que ocupam espaços de poder políticos, institucionais, econômicos, precisa cada vez mais desnaturalizar essas relações e entender que a vida humana é um processo dinâmico, que ao longo dessa vida as transformações ocorrem, que os conceitos são absolutamente, digamos, líquidos nesse sentido, né? Eu estou aqui falando com duas mulheres, né? Duas mulheres independentes, inteligentes, né? Batalhadoras, profissionais respeitadíssimas, né? Algum tempo atrás era inadmissível você estar imaginando mulheres fazendo programa de televisão, duas jornalistas. Algum tempo atrás a ideia de mulher era a mulher recatada do lar, cuidando da família e servindo ao seu marido, de modo absolutamente, digamos assim, impotente. Portanto, ao longo do tempo, esses conceitos são alterados. E nesse aspecto LGBTQI+, mas é isso. Como o próprio querido professor André falou aí há pouco, às vezes se admite até que a pessoa seja, eu admito até que a pessoa seja, mas não precisa ter trejeitos, não precisa expressar tanto o que é como que a agressão não fosse o fato da pessoa, não é apenas o fato da pessoa ser ou não ser aquilo que ela quiser ser, mas ela demonstrar, entendeu? Portanto, a gente precisa cada vez mais, cara, na minha avaliação, desconstruir isso. E o papel dos homens e mulheres que estão ocupando espaços de poder é trazer essas pautas para si. E a partir de análise, discussões, de ouvir pessoas desse universo, por exemplo, eu escuto muitas pessoas que tratam desse tema. Eu falei há pouco aqui do querido Marcelo Menezes. Como eu digo sempre, eu não sinto as dores e as delícias de ser do LGBTQI+, porque eu não sou, mas eu sei as dores e as delícias do que é ser um negro, né? E quero cada vez mais que as pessoas que não sejam negras, os homens e mulheres que não sejam negros, se somem essa luta. E, portanto, eu também tenho a obrigação de me somar às lutas dos outros, que não necessariamente eu pertenço, né, quanto identidade. Porque, na verdade, é isso, né? Tratamos de pessoas. Isso. Independente de ser negra, de ser branca, de ser gay, de ser lésbica, claro, do que seja. E toda essa né? conscientização, ela parte também como base a educação, né? Esse é o ponto crucial. E aí eu queria aproveitar essa sua fala, Sara, e perguntar ao professor como é que a educação em casa, né? E aí a gente começa em casa, porque aí vai para a escola depois, vai para a sociedade de forma geral. Como é que essa educação deve acontecer lá em casa, na conversa com o papai, com a mamãe, com a titia, com a vovó, para que essas crianças aprendam sobre respeito e levem adiante esse caminho, nessa caminhada? Olha, eu acho, Cátia, que é fundamental. Primeiro, as pessoas são educadas a serem preconceituosas. Sim. Ninguém nasce com um gene, ninguém nasce com uma bactéria, ninguém nasce com nada que os façam ser preconceituosos, intolerantes, machistas, homofóbicos, né, racistas. Ninguém nasce isso. As pessoas, no convívio do seu cotidiano, são apresentadas a construções sociais que os fazem dessa forma. Portanto, essas pessoas precisam ser educadas ao contrário disso. A família cumpre um papel importante. As relações interpessoais no seu entorno cumprem um papel importante. A escola cumpre um papel importante. Os veículos de comunicação, tal qual esse debate que vocês estão fazendo aqui, cumprem um papel importante. As pessoas precisam ser. Eu sou partidário daquele que não é apenas o lar, não é apenas a família que deve ser o instrumento disso.
Porque cada vez mais esse conceito de família está fluído, se diluído. Cada vez mais os homens e as mulheres têm menos contatos com seus filhos. Cada vez mais os filhos estão mais nas escolas. Cada vez mais os filhos estão participando de alguma atividade extrafamiliar. Portanto, eu acho que a sociedade precisa cada vez mais entender-se como instrumento, não de cisão, mas de um instrumento de correção das diferenças, Kátia. Interessante, só para tentar contribuir com a sua fala, o senhor coloca essa questão da família, né, cada vez mais diluída, e num novo formato, ou em vários outros formatos. Sim, claro. Né? Não só o homem, a mulher e os filhinhos, né, mas 2 homens e filhos. O modelo de família mudou. O modelo de família, o conceito mudou completamente. O conceito mudou, né? E as pessoas têm que aceitar, porque é um caminho também sem volta. Sim, e todos têm que estar preparados para isso. E o que o máximo disso é que as pessoas se respeitem. Sim. As pessoas olhem o outro e enxerguem no outro a extensão de si mesmo, sob o ponto de vista do direito que ela quer ter, né? Da felicidade que ela quer ter. Eu não posso enxergar no outro o meu oponente, o meu divisor, aquele que é distinto de mim. Eu preciso enxergar no outro aquele que se soma para que a gente possa construir uma sociedade mais justa. Não há sociedade mais justa construída a partir de guetos. A sociedade mais justa é construída a partir da interligação de todos que se pretendem, né? Justos na sociedade. E outra coisa, só para pontuar, Cátia e Sara, eu acho que o traço marcante que nos caracteriza, eu digo sempre isso, tem um professor de antropologia chamado François Laplantine, que tem um livro que ele trata disso, ele diz, o traço fundamental que caracteriza a espécie humana é a capacidade de ser diferente, é a nossa diversidade. É isso que nos torna extraordinários e distintos das demais espécies. Nós conseguimos ser tão diversos e continuamos a ser humanos, porque o aspecto humano não é apenas, digamos assim, a identificação do que é humano, não é apenas a identificação de natureza física material, mas é simbólica, subjetiva, é socio-historicamente construída. Portanto, a gente precisa cada vez mais, digamos, solidificar esse conceito de humanidade. Que a gente veja quem é diferente da gente, mas encontre nessa diferença aspectos que nos tornem comuns em favor de uma sociedade mais solidária. Eu acho que o papel da política é isso, construir consensos, construir laços solidários, para que a humanidade cada vez mais possa cumprir o seu papel de crescimento, de avanço, né, de ampliação das suas capacidades produtivas, criativas. É isso que a gente tem que fazer cada vez mais. Eu acho que o papel da família é fundamental também, mas a escola também tem o seu papel aí, que não pode ser esquecido, até porque a gente está falando de uma sociedade em que a gente já tem incutido em nós o preconceito. Então, se a gente não tem uma escola, né, preparada para desmistificar também isso na mente das nossas crianças, a gente não vai ter uma geração aí que avance no sentido de ter um pensamento mais consciente e entender a diversidade e a pluralidade da sociedade que nós existimos. Sem dúvida, Sara. Acho que a escola é o espaço fundamental desse avanço das pessoas, né? Da amplificação da sua capacidade de conhecimento, de humanidade. Mas, por outro lado, também, a escola é um espaço de poder. A escola também tem um espaço, tem diversidades, tem diversas possibilidades ali dentro da escola. Professores que pensam de modo diferente, né? Digamos, direções e coordenações de escola ou políticas educacionais que caminham de modos distintos, né? Mas, de modo geral, se ela é uma escola que se pretende, no radical, né, da sua expressão escola, ser um instrumento de libertação, um instrumento de ampliação de conhecimento, um instrumento de ampliação da capacidade crítica construtiva do sujeito, ela precisa entender essa diversidade como instrumento real e presente na vida de todos nós. Portanto, a escola tem esse papel fundamental. Mas, por outro lado, também existem escolas que têm uma linha muito mais conservadora e que acabam construindo essa narrativa, digamos, preconceituosa, intolerante, né, cheia de preconceito também. Óbvio que na minha avaliação, um conceito equivocado de escola, na medida em que ela não amplia os horizontes dos seus estudantes, dos seus membros ali, para que eles possam se transformarem em homens cada vez melhores. Porque é o seguinte, eu acho que a humanidade deve caminhar sempre numa trajetória de avanço, de evolução, de ampliação da sua complexidade, de ampliação do seu entendimento de mundo. E escolas que pensam dessa forma, elas retrocedem. O caminho dela é invertido, o caminho dela é para trás nesse sentido. Verdade. E é curioso, como a gente tem um papel importante, nós enquanto cidadãos e cidadãs, de repulsar
os comportamentos preconceituosos, né? Claro, sem precisar ir para briga, mas tentar mostrar que as pessoas são equivocadas. Claro. Eu tive um exemplo uma vez na minha empresa, eu tinha um colaborador gay, e uma vez eu recebi uma pessoa que queria fazer uma parceria comigo de trabalho, e a primeira coisa ele falou assim: Kátia, esse rapaz é meio estranho, né? Eu disse, não entendi, meio estranho como assim? Aí ele disse, não, ele é gay. Eu disse, qual o problema? Qual o problema? Né? Aí ele ficou meio sem graça. Resumo, acabou não dando certa parceria, óbvio, não daria mesmo, porque eu não ia. E aí ele uma vez me propôs, por que você não demite? Eu disse, mas por que eu demitiria? Sabe? Olha a cabeça da pessoa dessa. E aí, por um tempo depois, ele foi trabalhar na empresa de uma colega nossa e acabou dando um soco em um rapaz que também era gay. Isso, inclusive, virou processo, está na justiça até hoje, eu acredito. Então, você imagina a cabeça de um cidadão desse, que tinha 30 anos de idade. Então, isso é educação, isso é desrespeito, falta de respeito. Ele não aprendeu em casa que respeitar o outro, independente da condição, é necessário, né? Então, a gente precisa também repulsar esse tipo de comportamento, né, professor? Verdade. Repulsar, Kátia. E eu diria, talvez, algumas dessas pessoas que têm uma manifestação homofóbica tão explicitada, que tem, entre aspas, uma certa ojeriza no simples contato e na relação, né, com essas pessoas, eu acho que essas pessoas precisam procurar um psicanalista. Sim. Essas pessoas precisam fazer terapia. Essas pessoas, às vezes, têm lá um desejo reprimido e que, por conta de circunstâncias sociais, ainda não tiveram, digamos assim, a plena consciência de apresentar-se, né, plenamente. Eu não tenho dúvida disso. Tem algumas manifestações dessa natureza que você diz, essa criatura só pode ser, né? Está aí com alguns desejos reprimidos, ele precisa cuidar da sua cabeça para que ele possa ser menos intolerante, que ele possa respeitar essa diversidade que está dentro dele mesmo, né? E depois ele não está admitindo o que ele é e acaba agindo de modo muito violento com relação aos outros. Eu acho que expressões dessa natureza têm se demonstrado muito claras, muitas vezes, nessas relações. Eu penso a mesma coisa, inclusive até disse a ele isso, né? Você deve estar se refletindo, sabe? Sim, exatamente. Deus me livre, sabe? Mas a verdade é isso, você precisa ter esse cuidado, exato. Porque às vezes você está vendo você mesmo ali, né? E aí tem um choque. Eu não tenho dúvida disso. Professor Bittencourt, prazer enorme recebê-lo, prazer enorme ouvi-lo. Muito obrigada pela sua participação aqui no Além da Pauta, pela sua disponibilidade em nos atender. E o programa está à sua disposição. Aproveite e se despede dos nossos telespectadores e internautas. Olha, primeiro, muito obrigado, é sempre um prazer falar com vocês. Parabéns aí a toda a equipe da TV Alese, parabéns a toda a direção dessa Casa Parlamentar Sergipana, ao presidente Luciano Bispo, parabéns a Sara, parabéns a minha querida Kátia, a Elizabeth, que me fez o contato comigo. Eu acho que o espaço da comunicação é exatamente esse: ampliar, socializar, democratizar, para que as diversas tendências e correntes possam estar se manifestando. E muito obrigado pelo convite. A minha circunstância de parlamentar, né, eu tenho a obrigação de prestar conta das minhas ações e da minha, digamos assim, minha função e tarefa de professor, que isso é que eu sou, efetivamente, eu me fico muito honrado em sempre estar discutindo temas importantes, e esse é um dos temas importantes porque trata fundamentalmente da vida, da liberdade e da esperança de muitas pessoas. Eu agradeço, muito obrigado. Nós que agradecemos e ficamos aqui ansiosos pelo próximo encontro para falar também sobre outros assuntos. Até uma próxima. Estou à disposição. À disposição e ansioso pelo convite. Até mais. Obrigado. Kátia, a gente encerra, né, esse ciclo de conversas, né, de uma forma muito gratificante e com aquela sensação e aquele desejo de ter plantado a sementinha. De que a TV Alese continua cumprindo o seu papel de informar, né, e de garantir cidadania. Informação e cidadania é o slogan da TV, que cumpre isso rigorosamente em toda a sua programação, né, Sara? Verdade. Vamos para o intervalo? Vamos a um breve intervalo e a gente volta com Valquíria Mirão e as notícias do dia. Até já.